bem com vocês? Pessoal, hoje o vídeo é de um assunto muito delicado, vamos dizer assim. É sobre perdão. Vou contar um pouquinho pra vocês do porquê que eu decidi gravar esse vídeo. Na verdade, não estava nos meus planos gravar esse vídeo, não. Mas Deus tem falado muito comigo sobre a questão do perdão, porque eu não sabia que eu tinha tanta dificuldade em perdoar como eu percebi nessas 2 semanas aí. Pra mim era uma questão, eu achava que pra mim era de boa perdoar, mas não é bem assim. Não foi isso que o Senhor falou pra mim essa semana, né? Porque a gente acha que ao decorrer do tempo as coisas vão ficando mais fáceis. Mas eu tenho aprendido, estudando a Bíblia e estudando mais sobre, né, as questões do meu sentimento mais a fundo, né, que quanto mais a gente estuda, pior o negócio fica, porque é muito mais profundo do que a gente imagina. E é difícil, mas o Senhor, só com o Senhor mesmo que a gente consegue. Bom, mas o Senhor tem trabalhado acho que faz 2 semanas. 2 semanas assim, certinho, que Ele tem falado muito comigo sobre perdão, porque tem ocorrido algumas coisas na minha vida durante um tempo aí, que eu pensei que tava tudo certo, tava tudo bem, né? Mas até mediante a pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu até coloquei no meu Instagram alguns dias aí, que eu tava assistindo diretaço, dele falando sobre perdão, porque eu amo ele, eu acho ele muito bom. E eu entendi que o negócio tava complicado. Mas vamos lá. Eu vou só ler um versículo aqui, um dos versículos que eu separei pra falar com vocês sobre o perdão. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar na hora que a gente pensa em perdão, eu até fico meio emocionada assim, porque Jesus na cruz, sabe? Na passagem de Lucas 23:34. Essa versão aqui é NVI. E, gente, só pra vocês se situarem aí, dá uma lida em Lucas 23 inteiro, que é sobre a crucificação de Jesus, mas eu vou ler só uma parte do versículo. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Bom, essa aí é a crucificação de Jesus, fizeram um monte de coisa com Jesus. E ele fala para o pai: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Cara, ele tá sendo assim arrasado por todo mundo e ele morreu na cruz por nossos pecados, por nós, porque a gente pecou. Eu acho que é o princípio aí de tudo, e foi um versículo que me marca bastante, né? Eu penso, toda vez que eu penso, e a Virgínia sempre fala que ela gosta muito disso em mim. Obrigada, Vi. Eu tento com muita dificuldade, porque é muito difícil. E às vezes eu não consigo, porque às vezes eu quero fazer muito o meu desejo. Mas toda vez que eu tô fazendo alguma coisa, que é um processo, assim, sabe? De perdoar, alguma coisa assim, eu penso que Jesus faria no meu lugar. E esse é um versículo exemplar sobre o perdão, porque ele morreu e ele doeu muito isso. Ele simplesmente falou: perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque ele decidiu. E é isso que eu quero trabalhar aqui, falar um pouco com vocês sobre decisão, né? Que essa semana eu até conversei muito com a Virgínia, com a minha conselheira, né? A esposa do meu pastor Ricardo. E ela falou pra mim, ela me exortou porque eu tava passando por algumas coisas que eu a questionei e perguntei. E ela falou assim: Má, perdão é uma decisão. E a partir do momento em que você decide perdoar alguém, você joga no mar do esquecimento, como Deus faz conosco. E, gente, é uma decisão mesmo. Eu vou contar aqui ai, meu Deus do céu. Chorar não, filho. Eu vou contar aqui pra vocês um caso, assim, não vou contar
com muitos detalhes, porque vai ficar muito grande. Mas eu tive muita dificuldade em me perdoar o meu pai. Muita dificuldade. E, gente, não é coisa grande não, meu pai não fez nada pra mim, nada. É que na minha cabeça eu tinha que o meu pai deveria ser uma pessoa perfeita. Porque o meu pai, gente, ele tem muitas qualidades, muitas, assim. E meu pai é perfeccionista, então, assim, tudo que meu pai faz muito bem feito. Meu pai é muito inteligente, muito inteligente. Eu sou, assim, eu admiro meu pai demais. Só que teve algumas coisas, só que eu achava que meu pai não podia errar, né? A pessoa, não achava que os outros podiam errar, né? Mas eu fiquei com raiva do meu pai, muita raiva. Muita raiva mesmo. E tinha dias que eu não conseguia falar com meu pai, que a gente brigava feio. E eu demorei muito, foi um processo assim extremamente delicado para que eu conseguisse perdoar o meu pai de coisas que meu pai nem sabia que tinha feito pra mim. Eu acho que, tipo assim, a gente muitas vezes magoa alguém sem saber, sabe? E a gente tem que decidir perdoar aquela pessoa, porque muitas vezes o perdão é unilateral, né? Unilateral, fala. É só de uma mão só, sabe? Só da gente pra alguém. E acabou, é uma decisão. E o meu pai nem sabia que ele tinha me magoado. E muitas vezes eu ficava, nossa, com aquilo no meu coração. E era horrível, gente. Porque perdão mata a gente, sabe? Você não perdoar alguém, ele destrói a gente. A gente fica com mágoa da pessoa, a gente fica doente. E assim, foi bem difícil pra mim, porque eu não sabia como lidar com aquilo, porque eu não sabia de verdade como lidar com aquilo. Na verdade, eu tinha que tomar uma decisão, mas eu não sabia como fazer isso, porque eu não queria tomar uma decisão, porque eu sabia que acarretaria em outras coisas, sabe? Por exemplo, eu tenho muito orgulho, eu sou muito orgulhosa, muito mesmo. O Rafa, meu namorado, ele fala pra mim, pra que tanto orgulho, amor? Não é simplesmente você só falar pra mim alguma coisa. E é muito difícil pra mim, porque dói muito pra mim sair da caixinha que eu penso, sabe? E daquilo que eu quero, do egoísmo, porque eu sou orgulhosa, porque eu sou egoísta, eu sou muito egoísta, e é pecado. Eu trato meu pecado de verdade. Eu olho pra ele e falo assim, cara, você tá pecando, vai, resolve. Mas pra mim é difícil porque dói de verdade. Principalmente pra eu pedir perdão pra alguém, dói. Eu falo até pra Virgínia que dói tanto que parece que tão arrancando alguma coisa de mim, sabe? E o meu pai foi um processo. A minha mãe tem uma história com o pai dela, mas o pai dela foi um pai bem complicado. Meu avô era alcoólatra, meu avô fez muitas coisas que machucaram muito a minha mãe e meus tios e a minha avó. Mas isso não vem ao caso, mas a minha mãe falou pra mim, minha mãe trabalhava muito essa questão do perdão comigo, com meu pai. Meu pai não fez nada igual o pai da minha mãe fez com ela e com meus irmãos, mas a minha mãe perdoou o meu avô. A partir do momento que ela se converteu, ela perdoou, ela decidiu perdoar meu avô e nunca mais, gente, nunca mais. Ela fala pra mim, ela nunca lembrou e nunca mais sentiu raiva, nunca mais sentiu nada pelo meu avô. E ela trabalhava demais isso comigo, demais, assim. Ela falava sobre perdão, que ela contava essa história pra mim sempre. Marina, você não é convertida? Você tem que perdoar. Mas comigo o processo foi muito diferente. Na verdade, realmente foi um processo. Foi bem devagar até eu entender. Porque eu sou uma pessoa assim, gente, que tudo eu pergunto por quê, porque eu preciso saber do porquê das coisas. Eu preciso saber de tudo porquê pra eu conseguir entender. Isso aí é em tudo. Matemática que eu não entendo mesmo, mas em escola eu precisava entender o porquê que aquilo era daquele jeito, não sei o que tem, nananã, pra eu poder entender mesmo e saber trabalhar isso na escola. Desde sempre. E gravar aquilo na minha mente. E aí foi um processo bem demorado, de anos. E hoje em dia, né, faz que eu realmente, assim, decidi perdoar, né, o meu pai, porque eu não tinha decidido, eu achava que eu tinha, porque cada hora era uma coisa, era uma emoção diferente, então perdoei. Não, é decisão.
E hoje, a gente não tem amnésia não, viu? Tem amnésia não. Porque a gente lembra, eu lembro de coisas que aconteceram em relação ao meu pai, do porquê que eu tinha raiva dele, mas eu não sinto nada. Porque eu o amo. E esse é o princípio de tudo, porque eu amo ele. E é o amor, cara. Você decide amar, o que prevalece é o amor. E eu amo ele do jeito que ele é, porque eu sei que ele não é perfeito, porque eu sei que as pessoas não são perfeitas. E foi assim, algo libertador, sabe? Você não sentir mais aquela opressão do inimigo, porque era o que eu sentia, porque eu sentia uma raiva que não era minha. E eu guardava aquilo pra mim, porque eu tinha raiva, porque eu não perdoei, não decidi perdoar, e o Senhor trabalhou isso na minha vida. E Deus trabalhou isso muito na minha vida com essa situação que aconteceu com o meu pai, né? Que é uma situação que eu acho que é a mais pontual aí, mas isso não quer dizer que eu não tenha que perdoar outras pessoas e várias coisas, porque, gente, a gente é falho, muito falho. Nossa, eu sou muito falha. Às vezes eu tenho certeza, eu sei que sim, eu machuco as pessoas, eu machuco muitas pessoas. E eu tenho que ir lá e pedir perdão para as pessoas. Mas deixa eu até ler um versículo de Colossenses 3:13, que é o seguinte, né? Nessa questão de perdoar as pessoas sempre, porque a gente tem que perdoar, porque as pessoas são falhas, como eu sou falha, eu sou pior de todas. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou, que vem, né, da questão de Lucas 23, que o Senhor nos perdoou e tudo mais. E que Jesus morreu por nós para que nós pudéssemos ter o perdão. Então é isso. Essa, na verdade, é um primeiro vídeo que eu queria gravar de uma série pra vocês sobre perdão, porque eu acho que tá muito ligado aí nos dias de hoje. A gente não perdoa mais, né? A gente não perdoa mais não, né? As pessoas têm muita dificuldade de perdoar, como eu tenho dificuldade de perdoar, mas eu quero relembrá-los que perdão é uma decisão, né? Não tem ninguém no mundo que fale, eu não preciso perdoar, porque não sabe, que não tenha problema em relação a isso, porque se Jesus teve que morrer para perdoar os nossos pecados, quer dizer que a gente peque. Então, a gente tem pecados. Então, a partir do momento que a gente peca e nós pecamos contra o outro, magoamos o outro, que é pecado, consequentemente a gente tem que lidar com o perdão. Então, esse é um primeiro vídeo que eu gostaria aí de gravar, conversar com vocês um pouquinho sobre perdão. Espero que tenha agregado alguma coisa na vida de vocês, que a minha história tenha de alguma forma aí feito parte para que você consiga perdoar e entender que perdão é uma decisão. Até a próxima!